Amém. Glória a Deus. Estendemos a todos o nosso cordial bom dia, um feliz sábado a todos que aqui chegaram e aqueles que o Senhor também vai trazer. Ninguém vem se não for trazido pelo Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Estamos agradecidos por mais um dia que Ele nos concedeu. A misericórdia de Deus se renovou mais uma vez, mais uma manhã nas nossas vidas. Neste momento, nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos continuar a adoração. Vamos fazer então uma oração. Meu querido irmão Roberto, vamos orar? Eu vou fazer a primeira e você, então, dá a sequência, ok? Bom dia. Bom dia, meu irmão. Feliz sábado. Vamos orar? Vamos sim. Querido Deus, muito obrigada. A tua misericórdia se renovou mais uma vez nas nossas vidas. Pai querido, estamos aqui na tua presença, nossas mãos estão vazias, não temos nada a oferecer ao Senhor, senão um coração pecador. Mas cremos que pela tua bondade, toma os nossos corações, Senhor, e cria em nós um coração puro, renova dentro de nós um espírito reto. Pai querido, nós te pedimos que pela tua misericórdia o Senhor fale conosco, que a tua palavra fortaleça a nossa fé, derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Necessitamos do Senhor mais do que o ar que respiramos. Te pedimos que o Senhor tome o teu servo e que faça dele instrumento em tuas mãos. Nos abençoe, abençoe as pessoas que vão ainda assistir esta mensagem em outros momentos através do YouTube. Abençoe as suas famílias, nos abençoe, fique conosco, Pai. Nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Paizinho querido, continuando em tua presença, primeiro gostaríamos de agradecer o dom da vida que o Senhor nos deu hoje. E esse maravilhoso sábado. Aqui, onde eu estou, um sábado que vai dar sol, mas que nós possamos agradecer por todas as circunstâncias antigas, pois tudo que o Senhor faz coopera para o bem daqueles que te amam. Nesse exato momento, lhe suplicamos que possamos, Pai, entender essas mensagens tão importantes para nossas mudanças de vida. Vai ser uma semana de oração, não tenho dúvida, que vai ser muito poderosa para as nossas vidas, tanto para a minha quanto para cada um que está aqui. Se nós se humilharmos verdadeiramente e pedirmos o seu Santo Espírito, nós seremos transformados. Algumas mensagens dessa semana serão duras, pois precisamos entender que precisamos de mudança rápida. Que o seu Santo Espírito esteja nos ajudando a compreender essas mensagens, mudando nossas vidas. Pois o Senhor tem poder, como vimos lá no primeiro dia. O Senhor é o poder para nós vencermos. E nós precisamos confiar nele. Nesse exato momento, pedimos seu Santo Espírito, tanto em minha boca quanto nos ouvidos dos irmãos. Também, Pai, para nos ajudar na leitura da tua palavra, para entendermos da maneira que deve ser entendido. Ou assim diz o Senhor. É isso que lhe peço, em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Olá, pessoal. Bom, nós temos algumas considerações antes. Lembrando que hoje é um sábado. Deixa eu dar uma... Hoje é um sábado e nós temos o nosso jejum, tá? Então, como eu não falei dele ontem, até porque o tempo estava muito rápido, é o seguinte. Hoje, irmão, a parte do jejum, irmão, é da seguinte forma. Os irmãos que já tiverem
ou quiserem fazer o jejum de uma forma diferente da que eu vou falar, tranquilo também, tá? Eu tô passando o jejum pensando em pessoas que não têm esse, essa prática, tá? Então é muito difícil uma pessoa que não tem a prática já deixar tudo de uma vez e só passar o dia na água, tá? Então, primeiro a gente comeu frutas, tomou líquido. Esse vai ser sucos nos horários de café da manhã, ou de jejum, e almoço. Então, eu recomendo um suco de melancia, já com a parte branca, que ele é um suco rejuvenescedor, não ajuda na circulação. Também tem o suco de abacaxi com hortelã, pode ser para amanhã, melão. Aí os irmãos variáveis tipos de suco podem fazer aí para tomar no horário do jejum e do almoço. E durante o dia tem que passar com água. Mas isso não é regra, tá? Pode ter irmãos aqui que não consigam, que ainda estão caminhando nessa do jejum, podem fazer da mesma forma que foi feito primeiro, frutas e, e água, tá bom? Agora, essa é a parte do jejum. Hoje nós vamos orar pelo Espírito Santo em nossa vida, tá? Porque nós precisamos do Espírito Santo essa semana para entender exatamente tudo que vai ser falado aqui. Vai ser temas muito complicados, vocês vão entender hoje como que... Hoje eu vou dar um panorama desse tema, e nesse tema é importante nós vermos nesse tema que o, os temas vão sendo mais importantes a cada dia que se passa. Então, hoje, o de amanhã vai ser mais importante que o de hoje. O de segunda do que o domingo. E o de sábado que vem vai ser o mais importante de todos. Estão compreendendo? Então, é uma escala que nós vamos avançando na importância. Então, hoje, eu vou dar um panorama geral para vocês entenderem os temas, as coisas que vamos falar durante a semana, e vou falar um pouquinho mais sobre o santuário nas partes internas dos móveis. Então, nós vamos comentar mais os móveis hoje, falar o significado deles para Jesus e para nós, tá? Esse vai ser o panorama de hoje. Então, é o caminho do santuário. Nós precisamos aprender a andar o caminho que Jesus andou. E é isso que nós vamos aprender durante essa semana, ok? Então, mesmo que convide pessoas, porque é uma semana de oração, de mudança de vida. Quem adentrar com essas mensagens, eu não tenho dúvida que alguma coisa vai sair positivo, tá? Isso tanto para nós quanto para as pessoas também. Bom, vamos então para o nosso querido primeiro dia. Deixa eu abrir aqui o slidezinho para que vocês possam acompanhar. E tentem prestar muita atenção, irmão, cada detalhezinho, que vai ser fantástico. Vou cair no ecrã para vocês. E, e eu pensando que ia dar problema na internet aqui, graças ao Deus, a internet está linda, hein? Deus é maravilhoso. Bom, vamos lá, pessoal. Pessoal, peço que vocês se atentem a tudo que vamos falar aqui, bem? Deixe o chat agora, depois vocês conversem mais a fundo, tá bem? Pegue contato do pessoal, vamos se atentar a cada detalhe, pois se vocês perderem um detalhe, vai poder danificar toda a nossa compreensão, tá bom? Então, caminho do santuário. E vocês estão vendo aí aquele martelinho que o juiz usa. Vamos entender tudo isso durante essa semana, tá bem? Bom, como eu disse a vocês, Cristo nos deixou um mapa. Vocês vão entender esse mapa no dia 18 e 19 do nosso estudo bíblico. E o mapa é o santuário, tá? O santuário foi o mapa que Jesus deixou para cada um de nós, para nos ajudar a entendermos justificação, santificação e principalmente justiça de Cristo, que é algo que não é falado na igreja. E nós vamos comentar aqui a partir desse dia, tá bem? E temos muito problema em entender justificação pela fé, tá? É um problema geral na igreja, tá? Há muito problema de entendimento dessa doutrina que nós precisamos aprender.
Então, vamos começar a ver o porquê desse problema. Conselho sobre a Escola Sabatina, página 12, diz que as preciosas gemas da verdade, há muito perdidas de vista, devem agora ser destituídas aos filhos de Deus. Os temas da justificação pela fé e da justiça de Cristo devem ser apresentados. Ou seja, as preciosas verdades, gemas da verdade, estão sendo perdidas de vista. E ela cita o quê? Justificação pela fé e justiça de Cristo, pois elas devem ser apresentadas. A ideia, então, irmão, é nós chegarmos ao final dessa semana entendendo de fato o que é justiça pela fé, justificação pela fé e justiça de Cristo. Se vocês compreenderem isso e não tiver mudança de vida, olha, é muito difícil, tá? Então, a semana vai ser muito abençoada. Orem muito por essa semana, ok? Para que Deus nos dê tanto entendimento para entendermos cada ponto aqui que nós vamos falar, tá bom? Orem muito essa semana, não deixem de orar. Como eu disse aos irmãos em outros momentos, esses temas são muito difíceis, tá? Não são temas fáceis de compreensão, bem? Ellen White diz, por favor, peço aos ministros que falem em palavras fáceis, que possamos compreender. Diga, por favor, que nós não compreendemos palavras compridas, como justificação e santificação. Não sabemos o que essas palavras querem dizer. Tá bem? Então, temas difíceis? São. E Ellen White pedia aos ministros que falavam sobre isso para falar em palavras fáceis. E nós vamos entender algumas dessas pessoas, mas durante a semana, que, por exemplo, Jones e Wagner foram pessoas que falaram sobre isso. Tá bem? Por mais que seja um tema difícil, a Bíblia diz, em Salmos 119 e 130, que a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Ou seja, a palavra de Deus, ela dá entendimento ao simples se a gente for atrás da tua palavra. Pois a palavra de Deus não nos deixa cegos, ela nos dá luz. E essa luz nos dá entendimento. Ou seja, a pessoa mais simples que for, tem sim como ela entender tudo o que a Bíblia tem para nos oferecer. E a verdade presente para nós hoje é justificação pela fé e justiça de Cristo. Essa é a nossa verdade presente. E nós precisamos entender essa verdade para conseguir ver Jesus em breve. Mensagens Escolhidas 1, página 359 e 360. A mensagem presente, justificação pela fé, é mensagem vinda de Deus. Tem as credenciais divinas, pois seu fruto é para a santidade. Alguns que necessitam grandemente a preciosa verdade que lhes foi apresentada. Não existe um dentre 100 que compreenda por si mesmo a verdade que fica sobre este assunto, tão necessário ao nosso estar presente e eterno. Irmãos, já vi vários textos do irmão White falando 1 entre 20 não estão preparados para o que vem por aí. Tem vários textos desses, mas esse é o primeiro que eu tinha visto. 1 entre 100 não entende justificação pela fé dentro da nossa. Duro ou não? E eu quero ser um desses 1%. Não sei vocês, mas, irmãos, preciso ser um desses 1%. E é por isso que nós estamos aqui. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esses temas, tá? Eu tenho 21 anos de igreja, eu comecei a ver isso aí em 2017, 2015. 2015 começou com alguns pastores de português, que foi o pastor Daniel Spencer. Mas eu não estava na igreja. Então, eu fui voltar para a igreja em meados de 2018 para 2019. Foi aí que eu comecei a ouvir falar sobre isso. Então, é muito recente. Mas, graças ao bom Deus, pelo menos, mesmo sendo recente, é algo que está sendo falado, pois a verdade presente precisa estar em nosso coração para que Jesus possa voltar. Então, de fato, para uma mensagem que nem era comentada, agora está tão falada, é porque, de fato, a aproximação da volta de Jesus está próxima. E Oséias 4:6, que é um texto que eu uso muito, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento.
quando Ellen White cita esse texto, olha que interessante. Isso, porém, eu sei que nossas igrejas estão perecendo por falta de ensino sobre o assunto do quê? Da justiça pela fé em Cristo. Ou seja, falta conhecimento para uma igreja que tem todo o conhecimento no espírito de profecia da memória. Falta-lhe conhecimento. E esse texto é bem claro a dizer que falta porque a pessoa não vai atrás, não pode. Né? Oséias diz que o povo perece por falta de conhecimento, não porque não puderam obter o conhecimento, mas porque não quiseram negligenciar isso. E é exatamente o que acontece conosco. Infelizmente, nós gostamos de empurrar com a barriga. E achamos que Deus vai ser misericordioso para sempre e que nós não vamos passar por bocado nenhum. Eu vou empurrando com a barriga e na hora certa Deus vai me puxar para o céu. Esse é o pensamento das pessoas para não entender justificação pela fé. Mas Deus é misericordioso, mas Ele é justo também. E Ele não pode ser só misericórdia, misericórdia e justiça. E é o único ser na face da terra que consegue isso. Ou no universo, melhor dizendo. É o único ser que consegue ser justo e misericordioso. E é justamente isso que Satanás diz. Não existe, não dá para ser misericordioso e justo. Mas Deus diz que pode, em Salmos. O texto é Oséias 4, verso 6, irmã. Esse é um dos textos que eu mais gosto de comentar. Então, irmãos, diz o seguinte, em filhas e filhas de... Antes de nós lermos esse filhas e filhas de Deus, tem algo interessante. Nós vemos que é um tema difícil, é um tema mal compreendido e falta espiritualidade, tá? Falta muita espiritualidade e nós vemos isso. E nós vimos que esse tema já está lá na serpente de bronze. Justificação pela fé é os nossos 2 primeiros dias. Nós já vimos ali justificação pela fé. O que seria justificação pela fé? Serpente de bronze, era só olhar para a serpente e estava curado. Mas eles não tiveram fé em Cristo, que era a serpente, e por isso morreram. Mas vamos entender isso de forma mais elaborada. Como embaixadores de Cristo, cumpre-lhes pesquisar as Escrituras para procurar as verdades ocultas sobre o pó do erro. E todo o raio de luz recebido deve ser comunicado aos outros. Um interesse predominará. Um assunto absorverá todos os outros. Cristo, justiça, nós. Sábado é importante? Dízimo é importante? As nossas doutrinas, crenças são importantes? Sim, mas no finalzinho dos últimos dias, um interesse predominará. Cristo, justiça, nós. Todos os outros temas serão absorvidos. E como que nós não estamos entendendo essa justiça? Nós precisamos entender essa justiça, porque muito em breve ele dominará todos os temas. É um tema muito relevante, um tema muito importante, fundamental para mim e para a sua vida. Então vamos dar uma olhada no santuário nesse momento. Infelizmente, irmão, me dá essa sensação de que nós negligenciamos a doutrina do santuário. Primeiro, que não é muito falado nele. Segundo, eu vivi isso. Sabe aonde? Na Shekinah Artesanato. Quando nós iniciamos o processo, nós fomos em um congresso de vários pastores que teve. Inclusive, foi a última mensagem daquele pastor famoso do estudo bíblico, que agora me fugiu o nome, sempre foge o nome dele, que é um moreninho que é muito famoso. Agora me fugiu, que vai bom em profecia e tudo. Agora me fugiu o nome dele. E a gente foi lá e tinha uma... Luiz Gonçalves. Isso, irmão. E aí a gente foi nesse congresso, foi maravilhoso, os temas bons. A gente viu as pessoas lá e a gente foi numa sala onde tinha uma igreja, onde os pastores se reuniam de manhã, mais de quase 200 pastores. Mostrar o nosso trabalho. Irmãos, eu consegui vender um lá. Tinha mais de 200 pastores. Aí, beleza, se fosse isso, estava bom. Aí a gente veio, falando, nós temos lá o Chaves, agora está com a empresa.
Temos lá no Instagram. Irmãos, nós vendemos muito santuário. Por que tu botou o Muito. celular despertar? Para Hã? advente. Pessoal, olha o microfone. Hã? Nós vendemos muitos santuários. Não teve 10% de adventistas. 90% foram evangélicos comprados. Ou seja, nós não estamos, de fato, dando importância para esse assunto. Eu não estou mostrando aqui porque a gente tentou pôr a nossa ideia como Shekinah era que cada igreja tivesse um santuário desse. E a gente facilitava de todas as formas, sabe? Inclusive, a gente, se a gente chegasse num valor na empresa, a gente doava um santuário, sabe? Sorteava um santuário para uma igreja que não tinha como. Então, a gente estava querendo, de fato, que todas as igrejas tivessem um santuário desse, que dá um impacto gigantesco, sabe? Mas, de fato, me mostra que nós estamos negligenciando essa doutrina tão importante. E aqui nós estamos vendo na imagem o pátio, lugar santo, lugar santíssimo, mas tínhamos uma quarta divisão, que é aonde ficavam as tendas, que ficava as tendas. As tendas eram as tendas, o pátio, o santo e o santíssimo. Ok? Então, nós tínhamos ali, na verdade, 4 divisões. 3 dentro no santuário e uma por fora, que era o acampamento. Ok? E aí depois vinha o altar do sacrifício, a pia, a mesa dos pães, candelabro, incensário e árvores, que são os utensílios que eram usados. Tinha a coluna de fumo, o véu, os pilares, né? Nós vimos já nos primeiros dias. E essa doutrina, irmãos, é uma doutrina que nos traz luz justamente o que nós precisamos. Por isso que ela é muito importante. Olha o que o irmão White diz que aconteceria no último dia. No futuro, o engano de toda espécie está para surgir e precisamos de terreno firme para nossos pés. Queremos colunas sólidas para edificação. Nenhum só alfinete deve ser removido daquilo que o Senhor estabeleceu. O inimigo introduzirá falsas teorias, tais como a doutrina de que não existe santuário. E é de fato o que está acontecendo. Nós, adventistas, temos a única doutrina exclusiva, é o santuário. Só nós acreditamos que é um santuário no céu da forma que, de fato, ele é. Todas as outras não. Não, o santuário já foi abolido, não precisa mais disso. E por que isso? Porque o santuário nos traz luz sobre a verdade presente. E quando Ellen White diz que precisamos de um lugar sólido para colocar os pés, ela está dizendo exatamente que o santuário é ex-sabato, como nós já vimos no Evangelismo. O Evangelismo deixa claro que o santuário celestial é a base para todas as coisas. Então, Deus, usando o santuário, nos mostra como devemos agir. E nós vimos que até mesmo ontem, no caso da saúde, nos mostra isso. E olha um texto que é interessante. Assim como o santuário na terra tinha 2 compartimentos, o Santo e o Santíssimo, assim há 2 lugares santos no lugar do céu. E a arca contendo a lei de Deus, o altar do incenso e o instrumento de serviço encontrado no santuário terrestre tem seu equivalente no santuário lá do alto. Ou seja, os móveis aqui também têm seu equivalente no céu. E nós precisamos entender isso. E é o que vamos ver hoje. Primeiro ponto, aqui é só terminando, em santa visão permitiu-se que o apóstolo João entrasse no céu. E ele contemplou ali o candelabro, o altar de incenso. Quando se abriu o templo de Deus, ele contemplou também a arca do seu concerto. E aí está citando o Apocalipse 4, 5, 8, 3, 11, 19. Nós vamos entender muito sobre o Apocalipse no dia 21. Nós vamos ver o santuário Apocalipse e vocês vão ficar de boca aberta. Como é incrível, tá? E é muito importante nós vermos isso. Eu quero que vocês vejam e revejam esse dia 21, tá? Porque nós vamos ter aí de fevereiro até, no mínimo, março, talvez abril, sobre Apocalipse. Tá? Eu quero de 2 a 3 meses para nós adentrarmos verso por verso no Apocalipse, tá? Então já vamos se preparando para fevereiro em diante. Voltando aqui a nossa chargezinha aqui do santuário. Nós estamos vendo que tem nós vimos aqui no santuário que estava aqui atrás, que tem uma porta, né? E aqui Jesus diz, disse Jesus, eu sou o caminho. João 14, 6. Só que em Salmo 77, 13, diz que o teu caminho, ó Deus, está onde? Prestem atenção. Quando Jesus diz, eu sou o caminho,
Olha Salmo 77, 13, o que Jesus está dizendo. O teu caminho, ó Deus, está onde? Ou seja, Jesus está onde, irmãos? Juntando esses dois textos. Jesus diz que ele é o caminho, e o caminho está no santuário. Ou seja, Jesus está onde? No santuário. E nós precisamos caminhar pelo mesmo local de Jesus, onde ele pisou, para chegar a Jesus. Estão compreendendo? Nós precisamos ver a Bíblia da forma que ela é, ler os textos do jeito que os textos estão. Não ficar aqui, olha, preciso fazer esse texto, falar o que eu quero. Não, precisamos ler os textos da forma que o texto é. Hebreus 9, 7 a 9 diz, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo que nós vivemos, o tempo presente. O que seria uma alegoria? Aqui nós temos algumas coisas importantes. Primeiro, nós estamos dizendo que o tema ainda não está descoberto. Como isso, Humberto? Como que não está descoberto? Pois é uma alegoria. O que uma alegoria significa? Ou seja, a alegoria é um símbolo de algo que nos ensina ainda hoje. E quando está dizendo que o caminho do santuário não estava descoberto, nós vamos entender isso dia 21. Mas quando uma porta no céu está aberta, a outra tem que estar fechada. Nunca as duas portas estão abertas ao mesmo tempo. Tá? Então, o caminho do santuário não estava ainda descoberto. Por quê? Porque a porta do santuário do Santíssimo ainda não estava aberta. Tá? Quando essa porta abriu, ele se descobriu. Vamos entender aqui mais um pouquinho. Como povo, devemos ser estudantes diligentes da profecia. Não devemos sossegar sem que entendamos claramente o assunto do santuário. Não devemos sossegar enquanto não entendemos o quê? Santuário. É justamente o que estamos fazendo aqui. Apresentado nas visões de Daniel e de João. Isso tem uma interligação incrível. Daniel e João têm uma interligação incrível. Nós vamos ver também isso no dia 21. Apresentado nas visões de Daniel e de João. Estes assuntos vertem muita luz sobre nossa atitude e nossa obra atual. Então, como que nós vamos fazer a nossa obra? Como que nós vamos mudar a nossa vida se nós não entendemos o santuário? Não vamos ter luz para isso. E o santuário nos dá essa luz. Bom, nós estamos vendo que Jesus está no santuário. E também nós deveríamos estar no santuário, porque é uma alegoria. O caminho do santuário é uma alegoria para nós. Ou seja, se Jesus está lá, nós, como uma alegoria que é para nós, precisamos também estar. E vamos compreender isso durante toda essa semana. Como chegar a Cristo, de fato. Jesus diz que ele é a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. João 10, 9. E o próprio do João 10, 7 também fala a mesma coisa. O santuário, irmãos, tinha 3 portas. Ezequiel 44, 1. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o Oriente. Para o judeu, as portas faziam sentido. Eu coloquei Ezequiel 44, 1, porque me fez voltar ao caminho da porta exterior do santuário. Porque nós precisamos adentrar essa porta. E para o judeu, porta é muito importante. Muitas vezes a gente acha que os judeus eles vão se perder ou se perderam porque eles foram negligentes, eles não estudavam a palavra de Deus. Mas olha que interessante, Jesus não deixou eles sem um entendimento. Como isso, Roberto? Em João 14, 6, foi uma das vezes que Jesus falou para os fariseus de uma forma para eles entenderem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que você está falando isso, Roberto? O que esse texto tem para ensinar para judeu? Vocês sabiam que na tradição judaica as portas do santuário tinham nomes? Olha os nomes que eram usados na porta do santuário pelos judeus. Porta do caminho, porta da verdade, porta da vida. Ou seja, quando Jesus estava falando para eles, eu sou o caminho, ou seja, a porta do Pai. Eu sou a verdade, ou seja, a porta do santo.
ou eu sou a vida, a porta do Santíssimo. Dava para o fariseu entender o que Jesus estava falando, sim ou não? Estava claro para eles, que daria para eles entender. Jesus estava falando na linguagem deles. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, porque Jesus está no Santíssimo. E para chegar ao Pai, precisa passar por Jesus. Porta do caminho, pátio. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus, então, vem para o pátio. Ele deixa tudo o que ele tinha, o dono de tudo, e vem para cá, para que eu e você pudéssemos ter vida. Apocalipse 3, 7, 8 diz que isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Jesus colocou essa porta aberta, irmãos. O santuário está aberto para nós. Precisamos adentrá-lo. É isso que Jesus quer de você. O tempo para os mandamentos de Deus brilharem em toda a sua importância e para o povo de Deus ser provado sobre a verdade do sábado seria quando a porta fosse aberta no lugar santíssimo do santuário celestial, onde está a arca que contém os 10 mandamentos. Esta porta não foi aberta até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário terminou em 1844. Eu preciso dar uma pausa aqui, porque eu já ouvi pastores da nossa igreja falar que Jesus entrou sim, que é um absurdo achar que Jesus não pode andar no céu. Tá? Só que esse texto deixa claro que Jesus não entrou de maneira nenhuma no lugar santíssimo até 1844. Vocês vão entender o porquê. Ele nem precisava entrar e vocês vão entender dia 21. Então Jesus se levantou e fechou a porta do lugar santo. Ou seja, como eu disse para vocês, uma porta abre, a outra tem que fechar. Então Jesus fecha a porta do santo e abriu a porta que dá para o Santíssimo. E passou para dentro do segundo véu, onde permanece agora junto à arca e onde agora chega a fé de Israel. Ou seja, vamos lá. Vamos entender agora o que é santuário. Jesus no santuário e nós e o santuário. Tá bem? João 1,36 diz que, vendo Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus. Para nós, declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, para nós, precisamos acreditar no sacrifício de Cristo, que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, no santuário, era Cordeiro, que seria morto. Para nós, precisamos acreditar que ele era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Replicou-lhe Jesus: te daria água viva. João 4,10. Para nós, olha aqui a água. O que me impede de ser batizado? Ou seja, é o nosso batismo, é receber essa água. E eu acho muito interessante que tudo que Jesus fala que ele é, tem viva no final. Água viva, pão da vida. Vamos ver aqui que vocês vão ver. Tudo tem alguma coisa com referência à vida. Ó, Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E Jesus respondendo para nós, né? Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é interessante nós vermos esse ponto, porque a mesa dos pães significa estudo da palavra e não leitura. Tá? Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Leitura a gente faz com qualquer outro livro. A Bíblia a gente precisa, de fato, mergulhar nela. Precisamos, de fato, entender ela. Bem? Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, candelabro. Vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ou seja, Jesus é a luz. E ele diz que nós precisamos ser luz, precisamos resplandecer diante dos homens. Nós também temos em 1 Timóteo um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Incensário para nós, suba a minha oração como incenso diante de ti. Ou seja, são as nossas orações. E está faltando o móvel, que é Gálatas 3,17. Uma aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei.
para nós, mas se queres entrar na vida, olha que interessante, mas se queres entrar no Santíssimo, guarda os mandamentos. Lembra a porta da vida? Jesus está falando disso. Mas se queres entrar na porta da vida, guarda os mandamentos. Se queres entrar no Santíssimo, guarda os mandamentos. Bom, irmãos, era isso que nós tínhamos para hoje, tá? Esse é o panorama geral. O que eu queria mostrar para vocês hoje é que justificação, santificação, justiça de Cristo são temas complicados de entender. Nós vamos, de fato, ir atrás de cada ponto desses. Irmã Cristine, você vê no YouTube, tá bom? Pega todos os textos aí no YouTube, vai estar todos lá. Qualquer coisa eu posso dar uma voltadinha aqui. Esse aqui é o maior, tá? O ponto hoje era vocês entenderem que são temas difíceis, que nós precisamos de muita oração para compreender, tá? São temas da nossa verdade presente. O santuário precisa estar em primeiro lugar para nós, porque ele é a base que nos sustenta. Pessoas que não acreditam que o Espírito Santo é Deus, é porque não entendem de santuário. Pessoas que não acreditam que pode vencer o pecado, pode ser perfeito nessa vida, é porque não entendem santuário. É isso, irmãos. Não tem como entender santuário e ir para esses lados. Pessoas que não acreditam que tem que guardar o sábado, não entendem santuário. Pessoas que não acreditam que Jesus é Deus, não entendem santuário. E assim por diante. Todas as nossas doutrinas, crenças, estão baseadas no santuário. Se nós não entendemos o santuário da maneira certa, vamos ficar questionando as coisas porque queremos questionar. Quem não devolve o dízimo, não entende santuário. E assim por diante. Ok? Lógico, quem não devolve porque não quer, tá? Não, isso aí não, já foi passado, tá? Então, quem faz as coisas das nossas crenças sem fazer de forma correta, é porque, de fato, o santuário ainda está deixando a desejar. Estão compreendendo? Então, nós precisamos entender esse panorama. Tá bom? Tem pessoas que entendem santuário e são teimosas, ok? Tem pessoas que entendem santuário e não querem fazer porque não querem. Aí é diferente. As pessoas que estão fazendo algo errado e nós vemos a sinceridade nela, é porque o santuário ainda está deixando a desejar. Então, nós precisamos entender de santuário para que possamos estar preparados para o que vem por aí. Tá bem? O Santíssimo, temos Jesus, que é a vida. E a condição para chegar lá, irmão, está bem claro no último texto. A condição para chegar lá é guardar os mandamentos. Só que não é fácil. Nós precisamos entender. O problema de muitas pessoas é que nós acreditamos em Jesus. Nós acreditamos e precisamos batizando. E depois que nós nos batizamos, vem uma pessoa, bate nas nossas costas e fala: ah, gente, agora é só guardar o mandamento. Mas, gente, como? A pessoa acabou de ter os estudos básicos, porque o estudo da Bíblia é básico para nós, entendeu? A pessoa tem que ir, ter esse estudo básico, batiza, mas ela precisa ter um acompanhamento. Ela precisa, de fato, estar ali, ó, todos os dias. Porque nós precisamos deixar o leite e comer alimento sólido. A Bíblia nos diz isso, tá? A Bíblia nos diz isso. Então é importante o seguinte, que eu preciso falar para vocês isso, para nós encerrarmos aqui. Nós vamos usar muito Ellen White, até porque Ellen White é o mesmo espírito que inspirou a Bíblia, inspirou Ellen White. Nós temos um capítulo não, né? Um vídeo que eu fiz aqui há um pouco tempo atrás, em novembro, acho que no meio de novembro, tá lá na Cesiane, e eu vou colocar no meu canal também durante essa semana, que é Ellen White a Bíblia, onde eu mostro na Bíblia que Ellen White é uma profeta de Deus. Vejam ele, tá? Porque é o seguinte, irmãos, nós temos duas coisas nesse mundo para ter certeza que não vai dar errado. Bíblia e os escritos da irmã White. Esses dois foi Deus que fez. Não tem como Deus estar errado. Se Deus está falando ali que você tem que comer de 5 a 6 horas, a alimentação tem que ser de 5 a 6 horas, e a ciência diz que é de 3 em 3, você fica com Ellen White. Estão compreendendo? Porque Ellen White nós sabemos que foi Deus que falou. A ciência
o inimigo usa contra Deus. Tá? Tem textos da irmã White, inclusive eu vou mostrar para vocês, tem um texto da irmã White, onde diz para nós tomarmos cuidados com a ciência, porque o inimigo se fez dela desde o céu até hoje ele faz. Então, a ciência só prova o que Deus deixa ela provar. Não consegue ir além disso. O que Deus permite que a ciência prove é o que ela vai provar. O que Deus não permite, ela não consegue. Estão compreendendo? Então, a ciência é importante, a arqueologia é importante, história é importante. Todas essas coisas são de suma importância. Mas nada é mais importante do que Bíblia e Espírito. Não tem nada. A sua salvação está baseada nesses 2 livros. 2 livros, não. Nesses 50 livros. 49 da Ellen White e a Bíblia. É nisso que vocês precisam estar atentos. Então, nós vamos usar muito a Ellen White aqui, porque ela vai abrir a nossa cabeça com relação a esses temas. Ok? A ciência, por exemplo, não vai poder explicar o que é justificação, santificação e justiça de Cristo. Eles nem acreditam. Então, nós precisamos ir em quem acredita. Ok? Então, nós precisamos, de fato, mergulhar nisso. Ellen White é bíblica. Lá vai dizer tudo que eu estou dizendo para você. Como na Bíblia, nós mostramos que ela é bíblica, e depois tem alguns textos lá mostrando que todos os escritos dela são inspirados, ela mesma falando que nada vem dela, tudo vem de Deus. Lá nele vai ter falando sobre a ciência, para nós tomar cuidado com o grego e hebraico, porque o pessoal de outras igrejas dominam o grego e hebraico mais do que os adventistas. Só que estão pregando que vamos queimar eternamente, estão pregando que tem vida após a morte, você morre, o seu espírito está aí babiando. Então, o grego e hebraico, que é a ciência, não resolve nada se está de desacordo com a palavra de Deus, que é a Bíblia e os escritos do irmão White. Então, primordial, vocês vão ouvir tudo, tá? Porque, como eu disse para vocês, tudo é importante. A ciência prova muitas coisas que Deus, tem coisas na Bíblia ali que diz que eternamente não acontecerão, como lá na Ellen White também vai ter, na parte de Jeremias. Olha, a Babilônia nunca será mais habitada. Até hoje não é. A arqueologia prova isso, a ciência prova isso. Então, muitas coisas provadas. Eu tenho um tema que depois eu vou trazer para vocês, de 10 fatos científicos que a Bíblia falou e a ciência, depois de muito tempo, comprovou. Tem um fato lá em Levíticos que diz que para fazer parto tem que lavar a mão. Morreu milhares de crianças na década de 18, 19, porque o pessoal não lavava a mão para fazer parto. Os médicos eram os mesmos, então o médico cuidava do corpo do morto. Ah, saiu um parto, doutor. O doutor ia fazer o parto com a mão suja. Morria o bebê. Só que lá em Levíticos está dizendo para lavar a mão. Tá vendo? Então a Bíblia é muito completa. Ela é completa e a ciência prova o que Deus deixa com que ela prova. Então, nós temos que confiar em Deus. Se Deus está falando uma coisa e a ciência estiver falando outra, você precisa ver em quem você vai confiar. A própria Bíblia diz, antes confiar em Deus do que em homens. Então, nós precisamos estar assim. Aqui o Roberto está falando um monte de coisas para vocês. E eu não quero que vocês falem, o Roberto está certo e eu vou seguir o que o Roberto está falando. Não. Quero que vocês vão estudar e confirmem tudo o que está sendo falado. É assim que os bereanos fazem. Tá bem? Paulo, que era Paulo, inspirado, os bereanos falou, não, Paulo, beleza, eu vou acreditar, mas deixa eu dar uma olhada aqui na minha Bíblia, deixa eu dar aqui uma olhada. Então, é da mesma forma que eu e você precisamos agir. Então, que Deus abençoe vocês nesse grande dia, um sábado maravilhoso para todos vocês. Vamos avançar. Aqui foi só um panorama geral. A partir de amanhã, de fato é justificação pela fé, tá bem? E vamos decorrer essa semana. Eu espero que Deus nos ajude de todo o coração a entendermos e pormos em prática, tá? Nós precisamos entender e pôr em prática. Esse é o nosso objetivo durante esses 23 dias. Vamos fazer a oração final? Vamos. O Roberto, Oi, irmã. deixa eu pedir o irmão Paulo para fazer a segunda oração. Tá bem. Irmão Paulo, o senhor pode fazer a segunda oração, por favor? Por favor, obrigado. Vamos fazer. Então, aqueles que puderem, vamos dobrar os joelhos. O Roberto faz a primeira oração, o irmão Paulo faz a segunda.
E a terceira será o louvor. Querido e amado Deus, mais uma vez, Pai, queremos te agradecer essa oportunidade de nós estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais sobre o seu santuário. Um tema muito importante para nós, o mais importante dos temas, pois o Senhor está no santuário aguardando a cada um de nós. E nós precisamos seguir esse caminho, o caminho da justificação, da santificação, para chegarmos então na justiça de Cristo e a glorificação. Que o Senhor nos ajude, Pai, de todo o coração, a moldar esse caráter, a estarmos limpos, a chegarmos ao seu trono, como o Senhor mesmo diz em Judas, irrepreensíveis. Perdoe nossos pecados. Nós somos trapos de imundícia. Vamos entender cada passo aqui durante essa semana que precisamos fazer para chegarmos diante de Ti. Não é uma tarefa fácil, pois precisamos abnegar muito de nós mesmos. Mas o Senhor é o Deus do possível, e é nisso que precisamos acreditar. E que temos que acreditar todos os dias, até a consumação do século. Muito obrigado por tudo que o Senhor vem nos proporcionando. Nos ajude a compreendermos cada uma dessas mensagens. Elimine de nós todo o nosso eu. Não importa o que comemos, o que nós somos, ou se nós temos isso ou aquilo, ou se nós somos ricos, pobres. Isso não é o caso desse momento, mas sim de nós humilharmos diante de Ti e queremos de fato mudar a nossa vida. Tanto o rico quanto o pobre, quanto qualquer um dessas pessoas, se estiverem humilhadas diante de Ti, elas verão o Senhor. Então que o Senhor nos ajude a sermos humildes e reconhecer que o Senhor é o Deus de todas as coisas e é o Deus que nos dá o entendimento. E é justamente isso que precisamos nesse momento. Muito obrigado pelo sábado, por tudo que o Senhor vem nos proporcionando. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Santíssimo, Santíssimo, Santíssimo. Santíssimo Pai, Santíssimo Filho, Santíssimo Espírito Santo. Que a nossa vida seja uma vida de fé, seja uma vida de louvor, seja uma vida de confiança, seja uma vida de alegria. Que nós possamos compreender que a tua justiça é que nos justifica e nos ensina. Que a tua salvação é a que nos transforma, é que nos reeduca. Senhor, como é bom estarmos estudando a tua palavra. Como é bom perceber que tu deste aqui na terra uma imagem do que existe no céu. E por isso nós podemos compreender, nós podemos seguir, nós podemos nos permitir ser aperfeiçoados. Santíssimo Espírito, eduque-nos. Eduque-nos para a fé, para a confiança irrestrita e para a entrega de nossos corações. Assim, nós podemos andar na tua justiça, nós podemos ser justificados, nós podemos sair do pecado por conhecer a tua verdade. Essa é a nossa prece. Essa é a nossa intenção. O nosso verdadeiro desejo do coração. Por isso, nós te louvamos, te agradecemos e queremos ter verdadeira intimidade contigo, ó Santo Pai. Contigo, nosso Salvador e intercessor. Contigo, Santo Espírito. Amém, amém, amém. Meu Senhor, vou a ti, pois quero mais amor para o meu viver. Meus desejos são teus, eu quero
adorar somente a ti. És a força e proteção. Eu quero sempre viver por ti. Vem mudar-me, Senhor, pois quero adorar somente a ti. Tudo que sou, eu devo a ti. Teu sangue é vida para mim, e certo estou que renasci no dia em que tua voz ouvi, aquela cruz de tanta dor é a razão do meu louvor. Ali eu fui liberto, enfim. O que eu sou, eu devo a ti. Mesmo sendo um rei, tu és o meu amigo e meu irmão. Vou a ti, ó Jesus, pois quero adorar somente a ti. És a força e proteção. Eu quero sempre viver por ti. Vem mudar-me, Senhor, pois quero me tornar um servo teu. Graça, fonte de paz que Jesus me deu. Ali eu fui liberto, enfim. O que eu sou, eu devo a ti. Descanso agora junto à cruz, de onde vejo tua luz, o teu olhar repousa em mim. Se sou alguém, eu devo a ti. Aquela cruz de tanta dor é a razão do meu louvor. Ali eu fui liberto, enfim. O que eu sou,
ti. O que eu sou, eu devo a ti. És a força e proteção. Eu quero sempre viver por ti. Vem mudar-me, Senhor, pois quero me tornar um servo teu, me tornar um servo teu. Amém. Deus seja louvado. Este é o Amém. momento, meus Amém. queridos irmãos. Este é o momento em que nós fazemos as considerações. Se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta ou compartilhar conosco o que o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem. Ana Paula, você abriu o seu microfone, você gostaria de falar ou foi... Não, eu abri só para mim dar o amém. Ah, tá Vou certo. fechar aqui. Bom dia. Bom dia, Dona Ruth. Eu gostaria de fazer uma consideração sobre... Eu achei interessante quando você colocou que o santuário é o mapa, né? E, logo em seguida, Salmo 77, onde diz sobre o caminho do santuário. Este me chamou a atenção sobre o caminho. O Senhor diz que Ele é o caminho, né? E o caminho do santuário. Então, a importância de nós compreendermos o santuário, a importância de compreendermos esse caminho para a nossa vida. E eu quero estudar mais sobre o santuário e gostaria de convidar os nossos irmãos para que nós tomássemos essa decisão. Porque aqui foi dada uma abertura para nós. Agora, nós precisamos fazer como os bereanos, né? Desejar de todas as nações diz que nós precisamos aprender a estudar a palavra de Deus por nós mesmos. Então, o irmão trouxe para nós uma mensagem nos convidando a tirarmos tempo para estudarmos esta passagem. Então, nós vamos estudar mais sobre o santuário para que possamos ter uma compreensão cada vez mais profunda daquilo que Deus tem para nós. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? Irmão Paulo. Márcio, Márcio. Acho que o Márcio primeiro. Ok. Irmão Márcio, seja bem-vindo. Bom dia, feliz sábado a todos. Que Deus abençoe o final de semana de todos vocês, para a honra e glória no nome do Senhor Jesus. Bom, irmão Paulo, eu gostaria de saber se lá no pátio podia ficar qualquer pessoa e como é que era usada a pia de bronze, se ela era usado antes ou depois do sumo sacerdote estar lavando as mãos. Acredito que seja para lavar as mãos. Será usado antes ou depois, ou os dois, né? Antes ou depois também de ser feito o sacrifício ao Senhor. Tá bom? Opa, irmão Márcio. Irmão Márcio, na questão da lavar as mãos, era sempre antes.
tá? Antes eles não podiam entrar no santuário sem lavar as mãos de jeito nenhum. Então eles lavavam as mãos e os pés. A pia, ela era a parte de cima e tinha um beiralzinho na parte de baixo, tá? Então lavava-se as mãos, os pés, se deixava o calçado e adentrava descalço no santuário. Isso tem um simbolismo para nós, daquele pessoal que vai ficar vivo, tá? E os mortos também, porque eles vão ser o quê? Transformados. Os corpos nossos vão ser transformados com essa alusão. Não vamos entrar no céu também com o mesmo corpo, tá? Nós vamos ter a transformação. Isso está representando na pia, tá? Então, não se entra no santuário sem se purificar, sem se lavar antes, como nós também não vamos entrar no céu sem se purificar e se lavar antes, ok? Quando Jesus nos der um corpo glorificado. Com a relação à primeira pergunta, se podia ficar qualquer um no pátio. O pátio podia, tá? O pátio, o pecador chegava até o pátio, ele podia ficar no pátio. O santo só entrava sacerdote e sumo, e no santíssimo só sumo, tá? Esse era o ponto. Então, o pátio, ali ainda se podia ficar pessoas do acampamento, tá? Agora, no santo, era só sacerdote, o sumo também, óbvio, e o sumo somente entrava no santíssimo. O sacerdote não podia entrar no santíssimo, tá bem? É isso mesmo. Irmão, Muito obrigado pela claridade. Obrigado. Nada, irmão. irmão Paulo, seja bem-vindo. Muito bem. Aconteceu uma coisa muito interessante, que eu estou com uma visita aqui em casa de origem luterana. E ele, ouvindo à distância a nossa conversa, ele disse a seguinte coisa: quando a gente morre, vai para o céu. E isso é um assunto que eu considero muito delicado, que precisa ser muito bem explorado dentro da Bíblia, para que as pessoas possam aceitar que há uma espera na morte. E isso é fundamental, porque a maioria está dizendo que a gente vai morrer, mas vai para o céu. E essa confirmação aconteceu durante esse momento aqui em que ele veio e ouviu e fez esse comentário. A gente vai para o céu quando morre. Então, estudar esse tema de uma maneira, vamos dizer assim, a esgotar o tema dentro da Bíblia, é fundamental mesmo. Tanto para aqueles que vêm da reforma, né? Quanto também, e eu gostaria de dizer isso, que há muitos estudos, não vou dizer qual é a natureza ou a base deles, que nos induzem a dizer que a gente vai para o céu, uma vez que morreu. Outra coisa, muito importante, eu quero chamar a atenção de uma forma um pouco mais sutil, mas melhor, no sentido da cerimônia do lava-pés. Na realidade, quando Jesus, na mesa, ele decidiu lavar os pés, ele estava reproduzindo o santuário, na medida que ele, a própria vítima sacrificial, estava sabendo que sairia dali para ser sacrificado, então ele lavou os pés de todos, não por humildade, mas para representar que eles poderiam caminhar doravante. Eu acredito que essa leitura ela é mais profunda do que a leitura da humildade. Sim, há uma humildade, mas é mais do que isso. É lavar os pés para que eles caminhem, já que ele, a vítima sacrificial, iria ser sacrificado logo depois. E a própria vítima sacrificial, lavando os pés, demonstra que é possível caminhar nessa direção. Essa é uma leitura, não sei se todos vão concordar, mas me parece uma leitura muito, muito forte. Então, recapitulando. A salvação é dada gratuitamente.
A fé é a resposta nossa. Mas não só a fé, a confiança. Confiança na prática. Mas não só a confiança, a entrega. São profundidades maiores dentro da nossa experiência de vida. Muito bem. Então, a discussão de que vai morrer e vai para o céu, vai para o céu. Mas em que tempo? Isso eu acredito que seja uma coisa muito importante. E no YouTube, nós temos que ler, ouvir, reconhecer, porque tem uns assuntos muito difíceis. Muito difíceis. Eu tenho ouvido e preciso dizer que são assuntos bem difíceis. E nós vamos precisar adquirir um conhecimento didático. Melhor ainda, nós vamos precisar fazer uma propedêutica desses assuntos, para então depois entrar no aspecto didático profundo. Esse é o resumo do que eu penso no momento. Eu até peço ao irmão Roberto Castilho se essa nossa leitura do lava-pés, da cerimônia do lava-pés, que hoje na Igreja Central, aqui em Belo Horizonte, nós estamos fazendo a Santa Ceia e vamos ter o lava-pés, obviamente. Né? Mas não é só por uma questão de humildade. É lógico, se é dito que eu vou lavar o pé daquele com quem eu não tive entendimento, eu briguei ou qualquer coisa, é próprio isso. Lavar os pés é caminhar juntos dentro desse processo inteiro do santuário. Bom, eu até penso comentário sobre isso. Muito obrigado. Obrigado, seu Paulo. Não tinha olhado por essa visão, não, irmão Paulo, mas de fato tem um sentido muito bonito. Vou dar uma averiguada, mas eu acredito que o senhor esteja certo nesse ponto, sim, tá? Obviamente que a humildade não está ali, né? Mas tem todo sentido, porque se Jesus iria entrar no caminho do santuário, tem um sentido ali de ele mostrar para os discípulos que eles também deveriam caminhar por esse caminho, até porque eles sofreriam muitas coisas. Jesus diz isso: ó, vocês vão sofrer muitas coisas, mas ter de bom ânimo, porque eu venci. Né? Tem esse texto na Bíblia. Então, com certeza, Jesus estava ali ensinando, e era o último ensinamento que ele podia dar, porque logo em seguida ia acontecer todas as coisas antes da morte. Depois, logicamente, ele voltou e ensinou por 40 dias, porque os discípulos não entenderam muito bem as coisas, e Jesus teve que voltar os 40 dias, ficar com eles ensinando. Mas, de fato, tem muito a ver com isso. A gente leva, eu acho que a parte da humildade, por Jesus saber que Judas ia fazer o que fez, e ele lavou os pés de Judas. Então, o pessoal só pega esse ponto, né? Não pega o todo, que de fato tem muito a nos ensinar. Tem Pedro também que fala: não, mas eu não... Aí ele diz: não, mas se eu não fizer isso contigo, tu não tem parte comigo, né? Então tem uma série de coisas que de fato o irmão Paulo colocou, que eu pontuo juntamente. Irmão Paulo, muito boa consideração, e é para nós pesquisarmos e entendermos melhor. Tudo na Bíblia, irmão, tem algo que nós temos que cavar, tá? Deus deixou para a gente cavar, porque nossos seres humanos somos daquele tipo que, se tá fácil demais, a gente não dá bola, né? O ser humano é assim. Então, nem tudo vai estar na superfície. Vai ter coisa que a gente vai ter que cavar, que é o caso da imortalidade. Tudo isso são coisas que nós vamos ter que cavar fundo, porque tem textos difíceis e fáceis, né? E, inclusive, a nossa lição da Escola Sabatina está muito bem elaborada com esse sentido. Então, os irmãos peguem a lição, deem uma boa estudada nela, que já vai ter um bom portfólio aí para entender melhor esse assunto. E eu recomendo o canal do Thiago Helper, tá? Thiago Helper, que é o Adventismo Vivo. Ele só fala sobre missão. E o canal dele da lição, que tem pontos muito bons sobre vários assuntos. E ele não fica só pela superfície da lição. Ele mergulha dentro e tira textos novos, coisas novas. É muito bom para entendimento. É o que eu uso. Eu faço minha lição, e na sexta-feira eu ouço o canal dele para ver se está tudo batendo com o que eu entendi. E
está sendo muito bom, tá? Adventismo Vivo, Thiago Helker, tá bom? Para quem quiser aprender. Tem uma série de Daniel também muito boa, que foi o que mudou assim a minha vida, porque quando eu voltei para a igreja foi justamente por causa de Daniel, né? Porque eu cheguei aqui em Bueno Brandão, não tinha professor e de escola sabatina. E aí falaram, vai ser você. Aí eu, oxe, como? Não sei nada. Eu já tinha visto que eu estava 17 anos na igreja só sentado no banco, sem entender muita coisa, tudo que me falavam, eu acreditava, mas não lia a Bíblia, não fazia nada. Aí, não, vai ter que ser você, só tem você. Aí, tá, tinha 5 membros na igreja, lá vai eu estudar Daniel, porque a lição era de Daniel a próxima. Eu cheguei na igreja em Esdras e Neemias. E aí eu fui ter que mergulhar no livro, foi aí que acabou que foi muita coisa importante e esse canal me ajudou muito na questão de Daniel. Então, irmãos, mas tudo que o irmão Paulo falou, muito pertinente, muito obrigado pela consideração. E agora continue aí, irmã Irani. Acho que o irmão André veio. Isso, irmão André. Deixa eu só comentar uma coisa com relação a... Só um minutinho. Só um Irmão minutinho. Roberto, parece que uma Deixa eu só pessoa... comentar uma coisa em relação a isso que você falou também, Roberto, que eu acho que também tem uma coisa que nós precisamos compreender da Bíblia, é que Deus, ele precisava falar com todos, com o culto e com o simples. E quando Deus inspirou os profetas, Deus também se preocupou comigo, com a minha forma de viver, com a minha forma... Isso é tão lindo e tão pessoal. Esse Deus é tão pessoal, ele é tão zeloso da minha vida, ele é tão zeloso... Eu estou falando de mim, irmão, não para me exaltar, mas para que ninguém pense que eu estou julgando ninguém, entendeu? Então, Deus é tão zeloso da minha vida, ele quer tanto me salvar, como cada um de nós aqui, e ele é um Deus onisciente. Então, ele tinha consciência da minha história. Deus, ele trabalha com as nossas histórias. E ele não é um Deus invasivo. Então, se Deus viesse para mim, tá, eu vim lá de uma outra crença. Se Deus viesse para mim e falasse assim, ó, o adventismo é isso, uau! E derrubasse tudo sobre a minha cabeça, eu não ia compreender nada, eu ia me assustar, eu ia ficar desesperada pela compreensão. Porque, irmãos, eu jejuei 3 dias para compreender tudo aquilo que Deus estava me revelando sobre o sábado. Eu fiquei desesperada, porque eu acreditava completamente diferente. Então, Deus não pode se revelar tudo o que ele é, porque literalmente nós enlouqueceríamos. Ou nós olharíamos e diríamos, realmente, Satanás está certo. É impossível entender, compreender e guardar qualquer coisa que esse Deus fala, porque é muito doido. Então, Deus vai trabalhando por etapas, e a gente vai... por isso, e eu volto a dizer, esse momento aqui das considerações, das perguntas, é extremamente importante, porque por conta do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, a cada dia, ele vai trazendo, olha, tem esse ponto, e aí, puxa, esse ponto eu não pensei, então vamos estudar sobre esse ponto, olha, tem mais aquele ponto. Então, irmãos, não pensem que o seu comentário seja inútil, seja ingênuo demais. O seu comentário é do Espírito Santo revelando a cada um de nós aquilo que nós precisamos saber. E Deus só se revela assim. Você sedimentou isso? Vamos para a próxima etapa. Você sedimentou isso? Vamos para a próxima etapa. O único problema disso é que nós estamos no tempo do fim, caindo da unha, e nós precisamos dar uma acelerada. Então, sejamos bereanos, façamos a lição de casa a cada tarde, depois do santuário, a gente vai e leia, releia, veja o vídeo de novo e vá na Bíblia. Não, como o Roberto mesmo diz, e eu falo isso assim, com o coração aberto, porque eu conheço o Roberto e sei do seu desejo que todos os irmãos saibam. Não confiem no Roberto. O Roberto não é confiável. Ele é homem.
Vamos à palavra, vamos à fonte. Ele está nos dando o caminho, graças a Deus, porque ele está nos ajudando no caminho. Mas vamos à fonte, porque lá na fonte, que é a palavra de Deus, há coisas mais profundas. Irmãos, Roberto, sinto muito, você vai ficar bravo agora, eu vou falar uma coisa do Roberto para vocês. O Roberto não está falando o que ele sabe. Ele está falando na superficialidade para que todos nós possamos compreender. Porque se ele falar tudo que ele já estudou, nós vamos enlouquecer. E o Roberto sabe disso. Então, ele está falando, ele está nos dando... Sabe o que o Roberto está nos dando? A pazinha, para que a gente inicie a escavação. É isso que o Roberto está fazendo. Não pensem que esse estudo é tudo que tem do santuário. Não pensem que esse estudo é tudo que o Roberto conhece do santuário. Não é, gente. Não é. Eu fiquei com o meu esposo e o Roberto parados na frente da igreja conversando por 1 hora, né, Roberto? Eu acho. E, gente, a gente sabe muito mais do que isso. Ele sabe muito mais do que isso. E eu fui perguntando algumas coisas para eu saber aonde, porque assim, eu vi que ele estava ali na superficialidade, e eu falei assim, esse rapaz não pode estar tão superficial assim. E a gente foi conversando e a gente foi abrindo um leque ali que foi muito gostoso. Então, irmãos, entendam, não é que ele não está fazendo isso porque ele não quer, ele não está fazendo isso porque ele sabe que há pessoas em todos os níveis de entendimento, de conhecimento desse assunto. Então, saiamos, nós temos vários livros do Espírito de Profecia, nós temos toda a Bíblia que fala do santuário. Vamos fazer a lição de casa, vamos escavar. Vamos escavar, irmãos. Comecemos a estudar a Bíblia como Deus quer, o Espírito Santo revelando a nós. Foi assim com Paulo, e é assim que Deus quer fazer conosco. Ele quer se revelar a nós. Muito obrigada. Obrigado, Nancy. André? Isto. Oi, bom dia. É a Thelma que está falando. Ô, dona É a Thelma. mãe do André. Então, é que eu fiquei aqui pensando aqui, quando eu vim para a igreja, eu era criança. Então, assim, a gente costumava ouvir as pessoas falarem, os pregadores falarem que a igreja em si seria, no caso, o pátio, né? A plataforma ali, o lugar mais baixo seria o lugar santo, e o púlpito seria o lugar santíssimo. Então, tinha que haver uma preparação para as pessoas, quando fossem participar ali no púlpito, né, da programação da igreja, deveria se preparar no decorrer da semana, no preparo espiritual e também no preparo da roupa, quando a pessoa era convidada a fazer parte, a compor ali a plataforma. E então a pessoa se preparava no sábado e ia com a roupa adequada e tudo, ela já sabia o que ela ia fazer, se ela ia orar ou anunciar alguma mensagem, então ela se preparava no decorrer da semana. E hoje a gente vê assim que não tem essa preparação. Tipo, a pessoa vai para a igreja e ela é convidada, então ela vai lá e faz a parte de qualquer jeito. Então, eu queria saber assim, se esse ritual antigo, né, ele está, no seu olhar, Roberto, ele precisa ser revisto hoje ou, no caso, não tem nada a ver, porque assim, estudando o santuário, a gente vê assim, a importância da santidade, da preparação, né, para estar na presença de Deus, compartilhar a mensagem, né, que a pessoa preparou ali para compartilhar com os irmãos. Essa é uma coisa que eu queria que você falasse a respeito disso. E a outra é o seguinte, eu fui numa igreja em Uberlândia e eu fiquei muito encantada com os móveis, né, do santuário. Eu achei muito bonito, né? É interessante ter esses móveis na igreja para que a igreja aprenda mais a respeito desses itens, desse simbolismo, né, do santuário celestial, trazer para a igreja, para que a igreja veja aqueles móveis e entenda mais
né, na íntegra a respeito de cada utensílio ali dos móveis do santuário. Quero que você me dê essa luz aqui. Eu estou buscando já tem um tempo, o Espírito Santo tem me acordado 3 da manhã, e eu tenho estudado o Espírito de Profecia, e eu caí nessa sala e eu vejo que foi Deus mesmo que me colocou, né? Então, eu estou aprendendo e a cada dia eu fico muito surpreendida, assim, por palavras, né, que os irmãos têm trazido e que têm me ajudado a despertar e a buscar mais. Tudo que a irmã Simone falou, assim, eu estou aprendendo, sabe? Eu acho muito interessante, porque esse é um momento para a gente tirar algumas dúvidas e aprender mais. É isso. Dona Thelma, vamos lá. Vou começar pela primeira, porque a segunda já foi. A segunda foi sobre como entender mais o simbolismo, o significado dos nomes, né? A própria Bíblia nos dá boa margem para isso, tá? Dá muitas coisas, o Espírito de Profecia também ajuda. E é o livro que eu falei para vocês, A Cruz e Sua Sombra, tá? Do Husky, é um livro bom para entender todas essas minúcias, tá? E também o do Andreasen, tá? Ele explica cada rito, cada móvel, de uma forma mais didática, eu acho. Eu gostei da forma que é simples. E eu vou dar uma ideia para vocês no dia 23, tá? Como vocês podem fazer na Bíblia e também como vocês podem tirar algumas lições dos móveis para colocar na vida de vocês. Então, cada móvel ali tem mais de um princípio, tá? O móvel, por exemplo, do altar do sacrifício, ele tem, logicamente, do sacrifício, da humildade, porque Deus se humilhou, morrendo por mim, por você, né? Por humilhação para Deus, tá? Então, tem vários princípios dos móveis. E aí vocês podem ir achando esses princípios nas leituras. A própria Bíblia nos mostra os princípios, o Espírito de Profecia nos mostra, e essas pessoas também que estudaram muito a palavra de Deus também têm alguns princípios. E é você pegar esses princípios e colocar na sua vida. Vai ajudar, porque o santuário é a chave para chegar no céu. Então, nós vamos entendendo esses princípios, colocando em nossa vida, vai mudando a nossa vida, e logo nós vamos conseguindo adentrar no Santíssimo para ficar com Jesus. Então, esse é o ponto da parte dos móveis, tá? Eu recomendo esses 2 livros para entender melhor os princípios que cada móvel tem, tá bom? A primeira pergunta era da igreja, né? Eu também, tudo que era feito anteriormente era muito pertinente, tá? Quando eu me batizei em 2001, 2001. Na época de 2001, o irmão Paulo mesmo falou que batizou com 15, então ele tem mais de 50 anos de igreja, né, irmão Paulo? Só dá um joinha. Deve ter mais de 50 anos de igreja. E o irmão Paulo deve ter. Certo, eu já vi o irmão falando que sim. Então, 50 anos de igreja. O irmão Paulo tem propriedade para ver como que era a igreja antigamente. Mas eu vou falar de 20 anos atrás, tá? Que é o que eu vivi. Era totalmente diferente do que nós vemos hoje. Antigamente tinha toda essa preocupação mesmo, tá, irmão? O pessoal todo mundo já sabia o que fazer, tinha a plataforma bonitinha, cada um na plataforma fazendo a coisa que tinha. Hoje já tiraram a plataforma, eliminaram a plataforma já, só é uma pessoa pregando, não entrando no mérito se é errado ou não, mas tem que deixar tudo sincronizadinho, né? Bonitinho, porque a gente viu aqui como que a ordem é. Se a lenha para queimar tinha que ser com ordem, imagine a nossa igreja como tem que ser em todos os sentidos, desde limpeza até, obviamente, a parte do culto. Tem que desenrolar muito bem desenroladinho. E hoje eu vejo pessoas assim, ó, porque eu preguei em muitas igrejas, tá, irmão? Então eu vi muitas coisas acontecendo. Não vou falar nome, mas em algumas igrejas tinha gente que eu estava aqui esperando ser chamado, porque eu sou novo na igreja. Cada igreja tem a sua particularidade, certo? Então eu tenho que esperar para me explicarem como vai ser o processo, porque eu não sei. Na minha eu sei. Agora tem outra igreja que às vezes muda
a oração é antes da música. Vocês entenderam, né, o que eu quero dizer? Então, tem igrejas que têm as suas particularidades na hora da doxologia e eu preciso, como pregador, aguardar alguém me avisar. Senão, então já teve igreja que não avisou e aí tive que ir correndo para o público porque eu não sabia. Teve igreja, por exemplo, que, irmão, você pode fazer hoje oração? Irmão, claro que sim, né? Então, irmão, você pode falar o hino? E aí esquece o hino lá na frente, por quê? Porque não estava preparado, tá entendendo? Então, tudo isso, de fato, é algo que a gente precisa voltar às veredas antigas. A Bíblia diz para nós voltarmos às veredas antigas. E, de fato, tem muita coisa que foi se perdendo por causa que a gente quer agradar todo mundo, tá? E nessa de agradar todo mundo, acabamos desagradando a Deus. Eu acho que é o maior problema hoje nosso, é querer agradar todo mundo e desagradando a Deus. Então, nós precisamos, sim, de ordem. Eu também acho que esse ponto de que pátio, a igreja, santo e santíssimo, tem tudo a ver, tá? Tem tudo a ver. Nós vimos aqui um texto, mostrei um texto para vocês, que no pátio da igreja, nos arredores, a Tomate diz que necessitamos ter reverência. Então, faz parte de tudo aquilo ali, faz parte da igreja. O pátio, lá dentro e lá no público. Então, nós precisamos ser reverentes em todas essas áreas, tá bem? E até aos arredores ali. Não vamos sair do portão e começar a falar de futebol, né? Sair do portão e começar a falar de... Não é isso. A gente precisa ter uma certa reverência e coerência, tá bem? Então, nós vamos falar mais sobre isso amanhã, tá? Amanhã e depois nós vamos falar sobre pátio, santo, santíssimo, para vocês entenderem aí, conforme nós fomos falando, até onde o povo podia, que é a pergunta que o irmão Marcos fez, eu já respondi, né? Cada ambiente ia ficando mais restrito a coisa, tá? E aí nós vamos entender um pouco sobre isso, e nós vamos falar uma frase aqui, que eu não vou falar hoje, porque senão vai perder todo o sentido no dia, tá? Mas vai ter uma frase muito boa, que vocês vão ouvir, se eu não me engano, amanhã ou na segunda-feira. Acho que é na segunda-feira, quando nós formos entrar no santo, tá? Quando nós entrarmos no santo, vocês vão ver essa frase, mas é uma frase muito pertinente para nós, tá bom? Mas eu acredito que eu consegui responder tudo aqui para a irmã Thelma. Continue nas suas pesquisas, irmã Thelma. Todos aqui, por favor, não deixem de ir atrás das gemas da verdade, tá? Não deixem. Vamos pesquisar. Não vamos ficar perdendo tempo com coisas que não vão nos edificar, pois o tempo está curto e nós precisamos estar preparados para quando Jesus voltar. Tá bom? A irmã Heloísa, eu acho que é melhor nós encerrarmos, porque hoje é sábado. Isso, Roberto, vamos fazer o seguinte, a Heloísa fala, a irmã Heloísa fala e já faz a oração final, tudo bem? Pode ser? Okay. Maravilha, Daniela. Então vamos, Heloísa, seja bem-vinda, minha querida. Bom dia a todos. Bom, gente, as minhas considerações aqui, né, vai estar em cima da fala da Simone, da Thelma. A Thelma, ela colocou aqui algo bem importante, né, sobre a participação nas considerações. Toda pergunta, né, ela é sempre muito bem-vinda, todo comentário é sempre muito bem-vindo, porque nós continuamos a aprender também nas considerações. Deus tem completado o raciocínio do mensageiro através das considerações. E nós temos visto isso, né? O Espírito Santo, ele continua falando, né? Aqui, e muitas das vezes, né, nós temos um horário aqui para terminar a sala, a gente já estipulou, porque, como diz o Roberto, nós temos que ter ordem, né? E nós estipulamos um horário que seria às 6h30, mas em alguns casos, algumas vezes, né, a gente vê que o Espírito continua falando e a gente não detém também o Espírito, né? Então, eu achei muito relevante quando a Thelma diz que não existe nenhum... A Thelma não, a Simone, né? Não existe nenhum comentário que não seja importante. Todos os comentários e perguntas são importantes, porque elas complementam o nosso aprendizado. A Thelma disse, né, que ela tem levantado às 3h da manhã para estudar ali a sua Bíblia, né, a sua meditação. E olha, Thelma, assim como você, tem vários aqui na sala que o Espírito Santo tem feito a mesma coisa conosco.
Eu aqui em casa eu tenho um gato, e eu falo que meu gato disfarça de anjo, né? Meu anjo disfarça de gato, aliás, né? Ele fica de pé do lado da minha cama, mia no meu ouvido, bate no meu rosto para eu poder levantar. Então, olha o que Deus tem feito para nos acordar pela madrugada, para que nós possamos orar, para que nós possamos estudar. Deus tem levantado um povo fiel, um povo que Ele está chamando para estudar, para conhecê-lo profundamente, porque Deus tem pressa que o seu povo esteja preparado. E é por isso que Deus está trazendo esse povo para a sala da consagração, porque Deus está com pressa, né, de que todos nós estejamos preparados para o grande dia. E para isso nós vamos ter que guardar, né? Aqui na sala é o pontapé, mas você tem que se aprofundar no estudo, né? Você tem que ter o seu momento sozinha. Não adianta só ouvir, você tem que buscar ali as pérolas, né? E aqui na sala da consagração nós temos uma equipe, que sou eu, né, Heloísa, temos a Lígia, que está lá em Portugal, a Irani, que está lá em Fortaleza, né? A Rutinha, que está no norte de Minas, em Pintópolis. A Rutinha não, a Juninha. Nós temos a Ruth, que está lá em Macapá. Nós temos a Keila, que está em Brasília, e a Aurenice, que está em Contagem. Nós somos uma equipe de 7 pessoas, né, que estamos por detrás dessa sala, para que essa sala possa acontecer todos os dias. E todas nós somos importantes, cada um com o seu trabalho, mas Deus está juntando um povo, está juntando uma equipe, e nós não combinamos nunca com o mensageiro o que vai ser dito, o que vai ser falado. É o Espírito Santo que tem movido, tem trazido e tem escolhido os temas para que vocês possam avançar rumo à consagração. Então, que Deus abençoe. Se você chegou aqui, nesta sala, é porque Deus tem um propósito na sua vida. É porque Deus quer mudar a sua história. Que Deus possa te abençoar, que Ele te dê um feliz sábado e que você possa compreender que temos que caminhar no caminho do santuário para chegarmos até o nosso Pai Celeste. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o caminho está onde? No santuário. Então, que Deus seja com você nesta manhã. Vamos orar, então, né, para a gente encerrar esse bloco, né? E logo em seguida teremos o nosso hino final. Bondoso Deus que estás nos céus, o nosso coração está repleto de alegria, porque o Senhor ama esse povo que está aqui nessa sala. O Senhor ama as pessoas que também vão ouvir mais tarde pelo YouTube. Obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor não hesita em providenciar recursos e meios para nos salvar. O Senhor não retém os seus recursos em falar aos nossos corações. Aqui temos pessoas de Portugal, do Brasil, da Inglaterra e de vários locais do Brasil. O Senhor está juntando um povo fiel e temente a Ti. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor me acorda a cada madrugada para estar aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem trazido mensageiros e mensagens para o nosso crescimento espiritual. Ó Pai querido, nós temos pecado contra Ti, nós temos falhado contra Ti, mas nós queremos, Senhor, avançar. Aqui tem um povo que deseja, Senhor, ser fiel a Ti, mas por isso, Senhor, nós estamos aqui para Te pedir misericórdia e Te pedirmos, Senhor, que o Senhor perdoe as nossas falhas e nos ajude a avançar rumo a Canaã celestial. Nos ajude, Senhor, a estarmos preparados para esse grande dia. Abençoe o nosso mensageiro, abençoe a sua família, que ele possa estar sempre disposto, Senhor, para levar essa mensagem e assim salvar muitas almas sinceras que estão nas igrejas, que estão na internet, no YouTube. E obrigado, Senhor, porque a nossa voz, ela vai chegar em lugares que nossos pés jamais poderão chegar. Que o Senhor alcance através da nossa voz a esses corações sedentos
e fiéis que o Senhor tem espalhado por todo o planeta Terra. Que nós possamos ser esse instrumento de luz, Senhor, na vida dos nossos irmãos, da vida das almas sinceras que o Senhor ama tanto e deseja salvar. Fique com cada um de nós aqui nessa sala. Nos dê agora um restante de sábado feliz na tua presença, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um feliz sábado a todos e até amanhã, se Deus quiser. Amém. Feliz sábado. Agora teremos o louvor final. Amém. Feliz sábado. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infinito, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Até amanhã, pessoal. Se quiser, pode desligar. Pode desligar. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Feliz sábado.